O filhotinho, ele é um experimento de vários gêneros diferentes acontecendo num mesmo lugar. Fim do Cap Verde. Tô muito focada. 62.987 palavras. Foi muito bom chegar a 70 mil palavras. Final da parte 2 do livro. O que configurava o midpoint. Meu Deus. Aí eu boto aqui e troco pra 3. Então, o capítulo 23. Fui falhando em outros momentos. Eu não aguento mais. Sério. Chegamos a 80 mil palavras. Nossa, tá muito alto. Nossa, gente, juro pra vocês, meu cabelo não é tão feio, tá? Tem dias e dias. Hoje é dia 11 de agosto. É uma segunda-feira, são 18h18. Tudo bom? E esse é o primeiro take do meu desafio, terminando a V1 até outubro. Yeah! Segundo Camila Veloso, minha amiga Camila Veloso, a verdade é que eu preciso me desafiar. Ela falou, amiga, você vive sobre desafios, então cria um novo desafio. E aí eu tava chorando com ela, na verdade, não era nem trocando áudio praticamente, nesse final de julho, início de agosto, porque eu falei, não, agosto, setembro e outubro não tem muita coisa. Vamos conseguir que nada, mesmo que tivesse, né? Tive que repensar todas as minhas ideias sobre o que é ter tempo pra escrever. Você cria o seu tempo pra escrever. Ninguém vai te dar nada de bandeja na vida, inclusive tempo. E aí eu finalmente tomei vergonha na cara. E depois dessa pausa vergonhosa de mais junho e julho, a gente retoma a escrita e agora sem parar, gente. Vamos colocar o pé no acelerador, vamos se desafiar a conseguir terminar o livro até dia 31 de outubro. Eu tenho 85 mil palavras pela frente, mas eu acredito que dias melhores virão e que eu posso me surpreender nesse processo. Eu tô com um pouquinho de medo, mas é com medo mesmo que a gente vai. O que acontece? Eu preciso tirar esse momento pra falar sobre isso com vocês, que eu chorei muito nesse fim de semana voltando com o livro. No primeiro fim de semana de agosto, eu estava finalizando algumas demandas e eu falei assim, agora não vai rolar, eu vou ter que esperar o próximo fim de semana pra acontecer. Mas eu falei, nossa, isso é muito cruel comigo, porque eu já tô há 3 meses fora e agora eu tô pedindo mais tempo, é coisa demais. E aí o que aconteceu? Eu resolvi tentar durante a semana. O que eu tentei? Primeira coisa, eu voltei pro Kabuki Verso, eu sentei e escrevi o retorno, né? O episódio da pausa, contando um pouquinho como foi esse sumiço de mais junho e julho por conta da Bienal, por conta de outros projetos que acabaram realmente dominando, assim, o meu calendário e fizeram com que eu ficasse muito tempo longe. Só que isso foi me jogando numa inércia que aí, pra voltar, era muito difícil. No sentido de eu não conseguir mais seguir uma rotina saudável como estava acontecendo de fevereiro a abril. De repente, tudo que eu tinha construído de janeiro pra cá tinha falhado. Foi tenso. E aí eu não consegui nem gravar takes. Na verdade, eu gravei uns takezinhos de reuniões da Bienal pra mostrar pra vocês que a Bienal aconteceu e foi um momento muito incrível, mas que atropelou tudo. Só que, na verdade, gente, eu tava me cobrando demais. Camila Veloso me falou, você se cobra muito. E aí eu falei, então é isso, vamos se cobrar menos, agradecer todos os momentos que eu vivi nos últimos 3 meses, porque eu não fiquei longe do livro porque queria, e retomar com orgulho no coração e agora voltar pra casa de vez. Medo de falar as coisas e meu cérebro entender assim, check. Não, querido, a gente ainda vai fazer. Tô tentando enganar meu cérebro, então por isso que eu tô tentando falar coisas demais explicitamente que eu irei fazer.
que eu farei. Eu vou fazer. Vocês acompanham aí. Domingo foi Dia dos Pais ontem. E mesmo pro Dia dos Pais eu fiquei o dia todo escrevendo. Eu fui na sala ali, a gente comemorou, teve o nosso momento aqui em casa com meu pai. A gente almoçou e jantou e tudo. Mas no final se tornou algo mais eu aqui no meu quarto, focando no livro. Sábado e domingo foi assim. Na verdade, sábado ainda foi mais denso, foi mais doloroso do que ontem. Porque sábado foi eu vasculhando o texto, olhando com calma, olhando onde eu tinha que acertar, onde eu tinha que errar. E por mais que, olha, foi difícil fazer sábado e domingo, eu consegui escrever. Vocês acreditam? Eu abri o capítulo 23, que já estava finalizado, e eu achei que tinha uma informação muito importante no livro que eu estava segurando há muito tempo. Ela já estava sendo trabalhada em outros povos, mas com o POV da minha protagonista número 1, estava segurando muito tempo. Então eu falei, não, acho que é agora que eu tenho que voltar. Eu abri o capítulo 23 e remodelei alguns diálogos para poder trazer essa informação com antecedência. Nessa brincadeira, eu escrevi no sábado 740 palavras. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Foram 740 palavras. E aí eu cheguei a 83.784 palavras no progresso do livro. O livro vai ter 160 a 170 mil palavras, então. E aí, gente, essas 740 foi eu tirando coisas que tinha e reposicionando e colocando coisas novas. Então, o capítulo 23, que antes estava com 3 mil e pouco, quase 4 mil palavras, ele foi pra 5.087 palavras. E aí eu fui pro capítulo 24, no momento ele tá com 4.058 palavras, mas ontem eu reescrevi outras 400, tirei outras 600 ou até 1.000, e ele está com 4.058 palavras, mas ele tava com 3.000 e pouquinho. Então eu mais escrevi coisa nova do que tirei. Mas eu tirei muita coisa, então realmente eu escrevi muito, mais do que eu imagino ontem. Mas realmente foi horrível pegar o capítulo 24, porque, gente, ele tava todo quebrado. Tinha momentos em que eu tava a cena toda certinha, aí tinha um buraco, inserir tal coisa, blocos de conversação pra tentar conectar. Imagina você ficar 3 meses fora e quando você volta no meio do caos. Você tá 3 meses longe de um projeto, de uma obra, e chega e você vai pegar a obra pela metade no meio de uma bagunça? Não. Eu apaguei toda a bagunça que tava, praticamente, até porque tinha muitas ideias ali que não estavam funcionais, elas não estavam ornando com o que eu precisava passar. E eu vou falar pra vocês, 3 meses fora não foi de todo mal, não. Ter ficado 3 meses, 90 dias aí longe do manuscrito fez com que eu tivesse algumas ideias novas, muito mais maduras, que alimentaram muito melhor o planejamento da segunda parte agora que eu tô escrevendo e que endossaram mais esses capítulos que estão vindo por aí. Então eu percebi algumas coisas que eu não queria botar, algumas trocas entre os personagens. Às vezes estava um pouco infantil, ou às vezes estava fora do tom, ou eu não estava expondo a informação de um jeito que o leitor ia entender. E eu só fui ver isso agora, 3 meses depois, longe do capítulo. E aí foi isso. E foi eu reescrevendo, organizando. É claro que eu criei um novo canteiro de obras. Eu fechei ali as 4.058 palavras, mas agora existem algumas cenas muito bem localizadas no que eu vou fazer ali, quem vai falar tal coisa, tá planejado. Agora eu vou só fechar isso hoje, pelo menos é meu objetivo, e quem sabe encerrar o capítulo 24 hoje. Seria incrível, porque a gente de fato finalmente termina o ato 2, que até então eu achava que tinha finalizado em abril, e depois eu vi que o capítulo 23 e 24 não ia ser no ato 3, ele ia realmente ficar na parte 2 ali do ato 2, que na verdade não sei se é ato 2 ou parte 2, porque pode ser que seja ato 2, mas não seja parte 2, sabe? Ou pode ser que seja parte 2, mas já seja ato 3, eu não sei, o enredo é uma coisa, a divisão de parte pode ser outra, mas eu queria muito fazer as 4 atos em 4 partes, sabe? Eu ia ficar muito satisfeita com isso. Mas enfim, é isso. Gente, eu tô falando demais, mas que abertura, eu precisava falar sobre isso com vocês. Foi tão caótico, eu apanhei tanto, eu me senti assim, tão incapaz, foi um sentimento tão triste e ao mesmo tempo tanto medo eu senti. Eu fiquei com medo de desistir do livro durante a semana, porque a gente se sente muito seguro. Mas eu falei, agora? Eu amo isso, mas eu não tô amando fazer. Não tá sendo amor pra mim. Aí Camila Veloso volta a falar dela mais uma vez. Ela vai ter que receber direitos autorais desse vídeo, né? Ela falou pra mim, você não tá sempre feliz fazendo aquilo que você ama. Você tem que primeiro fazer sem estar querendo fazer pra depois aquele amor retornar. Sabe qual é a sensação? É quando você tá brigado com seus personagens e aí agora você volta na maior cara de pau do mundo, se enfia no meio dos conflitos e fala, gente, tudo bom, voltei. E eles te estranham, você estranha o cenário, o ambiente, a voz deles, eles estranham você também. Mas no fim, aos poucos, as coisas vão sendo conversadas e os laços vão se reestreitando. Acho que é um pouco esse sentimento, a gente tá se reaproximando de novo. Mas é isso. Gente...
Gente, 6.000 palavras e esse capítulo não acaba. Ele tá com 5.927 palavras. São 1h20 da manhã. Hoje é aniversário da minha mãe, dia 13 de agosto. E esse capítulo não acaba. Eu reconheço totalmente, assim, o grau de importância desse capítulo, porque ele realmente é muito importante. Ele finaliza a parte 2 do livro. E eu entendo, assim, como que ele é difícil. É um capítulo politicamente difícil, um capítulo de estratégia, é um capítulo que molda, assim, gente, o quão maduro esse livro é, o quão desesperador é o conflito da minha protagonista número 1 também, que não é fácil e tem várias camadas, e às vezes eu fico até com medo, porque são muitos problemas pra todo lado, assim, sabe? Não é como esses livros que a protagonista ela tem um problema, um conflito e ela tem que fazer uma coisa pra resolver, sabe? São vários problemas em camadas diferentes, então eu fico assim agora, e esse capítulo é isso, é uma entrega, é como se você colocasse finalmente a proposta na mesa, assim, tanto pro leitor quanto pra ela, assim. Agora é pegar ou largar, ou você foge e a gente termina o livro, sobe os créditos, ou é isso, sabe? Ela tentando se recuperar. E aí, eu passei o dia inteiro, assim, arrumando os buracos, assim, essa é a verdade. A gente tinha vários buracos dos capítulos e, finalmente, assim, as coisas foram começando a se acertar. Mas, particularmente, eu ainda acho um pouco, assim, para uma V1 ele tá bom, mas sabe quando você sente que o capítulo vai passar por muitas mudanças no futuro? Porque até mesmo nessa reescrita que tá acontecendo 3 meses depois, que eu tô reescrevendo o capítulo. Essa é a verdade. Praticamente aqui eu reescrevi o capítulo. Ele tinha 3.700 palavras, ele tá com 5.927, sendo que eu tenho certeza que outras 1.000 foram eliminadas. Então, só por isso o capítulo foi reescrito. E ele já mudou tanto, ele se tornou uma outra coisa. Vai chegar no mesmo final, ele ainda honra a escaleta dele, mas ele usa um caminho diferente pra isso. A forma como os personagens vão se entregar nesse capítulo é muito diferente. Então foi muito intenso, foi diferente mesmo trabalhar esse capítulo. Mas tá sendo muito gostoso, assim, é difícil, não é pra ser fácil também, mas dentro das minhas limitações de alguém que ficou 3 meses fora, eu ainda acho que tá sendo a melhor versão que eu poderia fazer nesse momento. Uma coisa totalmente aleatória é que eu uso 2 músicas ao mesmo tempo pra escrever, que é som, música pra estudar, e aí eu também uso Essa é uma Hora de Suspense, e muita gente me perguntou, cara, você escreve em qual arquivo? Eu escrevo no arquivo do capítulo, eu tô no Cap24 V2 e depois eu jogo pro arquivo oficial do Filhotinho, que é aquele que tem todas as 80 e poucas mil palavras. Eu só tenho uma anotação agora no capítulo pra terminar ele, que é criar tensão e conexão aqui. Eu boto esses comandos pra mim, às vezes eu também coloco TK, TK, TK. E aí quando só depois pesquisar no livro, até mesmo na V1, tem. Joga TK, 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 vai aparecer e eu sei onde eu tenho que alterar coisas. E aí, agora eu só tenho que fechar essa conexão e tensão, porque o final do capítulo já tá escrito, já tem as frases finais aqui. Gente, eu tô tão traumatizada com esse capítulo que eu falei assim, não, eu acho que eu não terminei não, a V1 não, dele não. Mas eu falei assim, não, eu vou deixar ele assim, como V1, porque ele ficou 6.130 palavras. É o maior capítulo do livro. Mas ficou tanta coisa. Eu tô achando que, ele vai sofrer alterações, talvez se divida também no futuro. Isso pode acontecer nas V2. Os capítulos aumentar ou diminuir, ou dividir, ou acabar juntando. Não sei, tudo pode acontecer. Eu tô nem aí. Essa já é a preocupação da Karine do futuro. Falo isso 400 mil vezes aqui e é pra eu gravar, na verdade. Mas, gente, não sei, que desespero.
Meu Deus, já tá no modo sono isso aqui. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar. Porque eu acho que, pra uma primeira versão, ele tá redondinho, sabe? Ele tá com continuidade, todos os elementos gestuais, tá tudo ali. Eu não gosto de deixar o capítulo furado, né, no rascunho. No rascunho eu não gosto de deixar buraco do que vai ser dito. Eu gosto de preencher, eu gosto de deixar ele com aquela cara de livro mesmo. Talvez seja porque é o meu primeiro livro, mas esse é um sentimento meu e é uma sensação minha que eu tenho trabalhado, vou tentar trabalhar isso no futuro. Talvez pra sequência do livro eu não vou ter esse perfeccionismo, mas pra agora é o que tá sendo, tá, gente? Mas vamos lá. 6.130 palavras. Aí agora, vamos ver quantas palavras deu. Arquivo principal. Ai, que medo. Olha, gente, depois é parte 3. Mentira. Não, eu vou deixar carregando mais um pouquinho. A metade do livro acabou em 86.341. Socorro. Vamos preencher esse contador de palavras. E aí é isso, gente. Tem que pegar esse valor e subtrair pelo de cima, tá? É assim que meu contador de palavras funciona. Eu boto de hoje, 86341. E olha que hoje eu subtraí palavra, hein? Caraca, 1.130. Meu Deus. Então, a partir de agora, eu fiz um seguinte negócio. Eu fiz um acordo comigo, né? Eu poderia escrever a quantidade de palavras restante do livro, deveria ser essa quantidade. Então, eu posso ir agora até mais 86 mil palavras. Então, vem aqui no progresso, edita a propriedade. Tá vendo que aqui tá 160 mil? Esse número aqui, ele é a minha meta. Só que como eu fiz a primeira parte, o ato 1 e 2, são 4 atos, né? Com 86 mil palavras, então eu posso fazer vezes 2. Então o livro pode ir até 170 mil palavras. Então o progresso ele diminui, no sentido de o progresso diminui porque aumentou aqui, mas eu avancei. Então aumentei 10 mil palavras, porque se fosse até 85, ia ficar 85 mais 85, ali é 170, né? Porque aí, gente, o livro fica com um ritmo mais equilibrado. Agora eu consigo ver, o livro chegou às 86 mil palavras, acabei a parte 2, agora o livro vai pro parte 3, ato 3 de 4. Agora a gente começa o desafio, porque agora o livro vai pro ato 3. Então essas 85 mil palavras, 86, né, que tem parte 2, vai dividir por 2. E aí eu tenho que terminar o ato 3 com mais 43 mil palavras. E aí soma com o que a gente já tem, que são as 86, o ato 3 termina nas 129 mil palavras e depois a gente vai somar mais 43 mil e ele termina em 172 mil palavras. Agora que tá a questão, 86 mil palavras até dia 31 de outubro... Hoje é dia 12, então amanhã é dia 13. Eu tô considerando que é amanhã, mas já é 2 da manhã, tá? Se eu abrir o calendário aqui, a gente tem mais 18 dias do mês. Aí eu vou contar no celular, porque é muita coisa pra minha cabeça, tá, gente? Eu sou de humanas. 18 dias, né? De agosto, que é 31 menos 12, 19. Mais 30 dias de setembro, mais 31 dias de outubro. Então 80 dias. Senhor, 86 mil palavras em 80 dias. Aí a gente vai dividir 1.075. Eu tenho que escrever 1.075 palavras por dia até dia 31, todos os dias. Eu vou conseguir. Recadinho pra Karine do futuro, me desculpa, eu sou louca e a gente não é normal. Por isso que eu me coloco nessas situações. Mas você deve estar muito grata agora, né? Que pelo menos seu livro saiu, garota. Mas é isso, fica aqui meu recadinho pra Karine do futuro. Perdão aí, menina. Perdão, é porque eu tava dando meu melhor, entendeu? Mas é isso, gente. Depois dessa eu vou chorar um pouco. E aí é isso. Beijos. Oi, gente. Tudo bom? Vocês estão me vendo? Espero que sim. Hoje é dia 14 de agosto. São 4:30 da tarde. E, inclusive, vou mostrar minhas casezinhas que chegaram. Muito bonitinhas. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei na Temu. Muito fofas. Muita gente fala, nunca comprei lá, porque é muito chato. Tem roleta e é difícil você comprar. Realmente, é um pouco... Tem que ter paciência. Mas aí... Olha que fofo, gente, isso aqui. Essa aqui foi uma das minhas favoritas. Tem também a versão Farm, que é aquela meio coloridaça, mas tem uma vibe mais praia. Na verdade é uma vibe chinesa, com umas laranjas aqui, mas enfim, tem uma mistura de coisa, olho grego, bem mediterrânea. Tem também a minha botânica, que eu tô numa vibe botânica, e ano que vem eu vou ficar na skin botânica, e aí eu tô caçando coisas botânicas, e aí eu peguei essa case aqui, eu amei essa aqui. Tá, do jeito que eu queria, inclusive tem tudo a ver com livro. Enfim, vocês vão descobrir mais pra frente, ela tem uns livros aqui também, ó. Ela é bem literária também, né? E eu comprei 4 e comprei a minha do café, que tá aqui, que foi a que eu botei, porque ela tem esse
essa alcinha aqui, você coloca pra cima e aí você, né, consegue segurar o celular assim. Enfim, muito legal. Mas não é sobre capinhas de celular que eu vou mostrar. Ontem eu terminei o capítulo 24, foi ontem não, foi no dia 12, né? E muita gente veio falar comigo, porque eu postei alguns stories, inclusive redes sociais do Cabo que tá por aí, e muita gente veio falar comigo porque como eu imprimi o capítulo e eu coloquei no meu fichário, muita gente pediu pra eu mostrar o fichário e explicar como ele funciona. Vou pegar pra vocês. Esse aqui é o meu, mostrando pra vocês da cama mesmo. Ele é o meu fichário. Funciona da seguinte forma. Cada vez que a gente termina um capítulo, eu imprimo A1 mesmo, sem preocupações, assim. Como é um livro que eu tô escrevendo há muitos e muitos anos, então os primeiros 9 capítulos já estão bem revisados, porque eu fui a louca de revisar no início. Não façam isso. E aí ele tá realmente assim mais, sabe, o prólogo, tem um prefácio e tem um prólogo, tem um prelúdio e tem um prólogo, né? Aí a parte 1, aí tem o capítulo 1. E aí é isso, gente. Eu comprei esse fichário na Amazon, vou deixar o link aqui, foi uns R$15, mas tem variados formatos, se você quiser com mais furos, se você quiser um maior. Enfim, eu achei melhor do que aquela impressão que você coloca aquele separador de papel, então gostei bastante disso também. E por que que é bom? Porque é aquela versão que ela não tem alterações, então ela vai ficar muito crua. E às vezes, vira e mexe, a gente cai nessa tentação de revisar e acontece, gente, a gente revisar e aí altera o texto original, que já não é mais esse aqui. Então esse nem é mais tão válido, mas é importante dele, porque ele é A1 original, é aquele que nunca sofreu alteração e também porque é o arquivo que eternamente vai ser impresso, ele vai estar salvo na V1. Eu espalhei meu livro em vários lugares, a gente tem nos e-mails da minha irmã, eu tenho nos meus próprios e-mails, no meu iCloud e no meu Drive, eu também tenho ele no HD externo que fica conectado no computador, porque meu computador ele só tem 512 GB, então eu tô sempre sem memória no computador, por causa dos vlogs. E também eu tenho ele no Notion, aí a gente tem um banco de dados, cada capítulo, eu termino o capítulo, eu jogo no Notion, até para revisar no celular, trabalhar o livro no celular, é bom pelo Notion. Então é isso, tá? Vai ficar o link aqui. Ah, e também tem o perfurador de papel, ele é super importante, enfim, não tem muito segredo, mas é um perfurador de papel. E você compra na Amazon também. É muito facinho de usar. Às vezes, claro, nem sempre vai ficar alinhado. Tem umas partes que tem uns trechos aqui do livro que estão bem pra baixo. Mas é isso, tá tudo bem também. Eu não sou muito perfeccionista com isso, porque quando acabar, é porque como eu ainda tô imprimindo em capítulos, eu joguei no fichário. Mas quando acabar o livro, a V1 inteira, eu vou encadernar mesmo. Aí eu vou levar numa loja, esse papel aqui mesmo, tá? Porque esse papel aqui, ele não é aquele mais fininho, então, né, caro. E, pô, eu imprimi em casa. Eu tenho uma impressora laser. Então depois, quando eu terminar o livro, eu vou levar na loja pra encadernar. Aí eu vou ter encadernação dele. Lembrando, gente, as pessoas estão julgando muito nos comentários. Julgando não, no sentido de comentando que eu tô escrevendo um calhamaço. Não é um calhamaço. Por quê? Um calhamaço, pra ele existir, ele precisa pelo menos ter 450 páginas. Esse livro, ele tá escrito no A4, numa fonte que é muito grande. Então aqui, ele não tá com a quantidade de palavras que normalmente um livro diagramado normalmente tem. Então, ele tá muito grosso, tá vendo? Ele tem 200 e poucas páginas aqui, o que não é muito distante da realidade. Aqui deve ter umas 200 e poucas páginas, mas fica parecendo que tem muito, tá vendo? Porque é a folha do papel ofício. Outra coisa, o meu livro vai ter até 175 estourando, é o máximo da V1, porque eu ainda vou fazer depois uma revisão de supressão, e aí eu vou diminuir o livro, pelo menos em 10 mil palavras a 15 mil palavras. Nessa técnica de supressão, ele vai diminuir. Um livro de até 160, 170 mil palavras, peguei de 3 editoras diferentes para vocês verem. Primeiro eu peguei da Intrínseca, que é a Guerra dos Furacões. Ele não é um calhamaço, ele é um livro facilmente lido. Tipo, não tem 500 páginas aqui, tem 410. Só que tem editoras que vai ficar com ele ainda menor. No caso, eu tô trazendo o da seguinte aqui, ó. Ele tem 414 páginas. As 414 páginas entre A Ponte Entre Reinos e Guerra dos Furacões tem uma diferença, mas não é uma diferença muito grande. E tem o da Record, que normalmente os livros parecem mais grossos, porque o papel ele tem um aspecto diferente e tem 414 páginas. Nenhum deles é calhamaço. Todos eles são livros considerados
ok, pra proposta do universo que eu tô escrevendo, é muito isso aqui, né? Meu livro não é uma romantasia, já falei pra vocês 500 mil vezes pra vocês não criarem expectativa quando o livro for anunciado, porque ele é romance com outra coisa. E também, isso aqui são livros de fantasia, mas mesmo assim, eu acho que o meu livro, ele tem o mesmo nível de complexidade de uma romantasia. Então, no final das contas, ele tem toda a quantidade de palavras e diagramação e topo de capítulo que ele vai ter. O meu livro vai vir em 21 e vai ter um negocinho aqui, né? Um trechinho de uma coisa. Historicamente, no universo, é importante. Então, é assim que vai ser o tamanho do livro. Não vai ser calhamaço, não. Não se assustem com uma impressão de A4, sabe? As gramaturas são diferentes. Então, não. O livro 1 não vai ser calhamaço, já não sei o livro 2. Aí eu não vou prometer nada pra ninguém. Olá! Hoje é que dia? Na verdade já é dia 16 de agosto, porque já é 1h20 da manhã. E não atualizei vocês nos últimos 2 dias, porque vivi uma crise. Deixa eu ligar uma luz aqui, gente. Que foi a crise do capítulo 25. Foi super difícil continuar escrevendo esse livro. Depois que eu terminei o capítulo 24, a sensação foi de muita vitória. E sim, gente, eu tô com esse casaco de novo, porque está muito frio. Agora tá 15 graus, mas assim, a sensação térmica não é essa, é menor. E é o meu casaco de casa, entendeu? Então eu sempre vou estar com esse casaco nos vlogs aqui do mês de agosto, tá? Especificamente. E realmente, assim, foi muito difícil superar essa crise dessa vez. Foi difícil terminar o capítulo 24. Vocês sabem aí as dificuldades que eu passei pra conseguir finalizá-lo. Foi muito difícil voltar em todos os sentidos, desde a escrita, desde retomar o ritmo, me conectar com os personagens, lembrar onde eu tava, o que eu precisava trazer pro cerne do capítulo, não esquecer de nada. E aí o capítulo 25, ele é o começo do ato 3 de 4, vocês sabem, e eu simplesmente inventei de começar com um personagem que até então eu ainda não tinha mexido muito na história. Na verdade é óbvio que ele já tá por aí, já tava circulando pelo livro. São poucos personagens que vão surgir agora do meado do livro pro final, são pouquíssimos, são mais de fundo. Agora a história já tá ficando mais empolgante no sentido de agora a coisa tá muito séria depois do midpoint que aconteceu no final ali do ato 2. Então, quando eu cheguei agora no ato 3, eu inventei esse capítulo do bendito do boy, que até então ele tinha dado uns aparecezinhos. Não inventei, a escaleta dele existe, ele tá no cânone, já existe há muito tempo, só que eu não tinha planejado 100% qual seria os capítulos de entrada dele, quando ele viria. Eu meio que tava postergando, porque o arco dele, por mais que tenha um impacto muito central no enredo, é mais pro livro 2. Então, pra esse livro 1, a gente acabou botando algumas pontinhas, né? E aí, pro capítulo 25, eu decidi que seria ele. Gente, eu fiquei 2 dias sem saber o que colocar nesse capítulo, não sabia onde ele ia começar, onde ele estaria. Fui estudando o que o enredo até agora tinha impactado nele, o que ele estava sabendo, o que ele não estava sabendo, quais são as teorias que ele estava levantando. O livro tem muitos conflitos e intrigas, né, políticas também, mas outros mistérios também. Então eu fiquei... ok, mas aí deu tudo certo. Foi fácil essa parte de planejar, mas eu precisei de 2 noites, porque eu tô escrevendo de 7 à meia-noite, a média, 1h da manhã, no máximo eu tô escrevendo. E hoje, finalmente, quando acordei, eu consegui escrever 340 palavras. Aí eu saí, fui pra academia, 7h30 da noite, 8 horas eu retomei e eu escrevi mais 1.100 palavras. Eu estou em 1.428 palavras agora. Muito feliz. Deu muito certo. Mas, cara, foi horrível sair do limbo. É horrível a página branca. Foi a primeira vez, inclusive, que eu tomei um susto com a página branca. Até então eu não tinha passado por isso nos 24 capítulos. Tudo que aconteceu até o 24º capítulo, gente, estava muito bem planejado. A escaleta estava detalhada. A partir de agora, tem muitos capítulos que estão planejados e tem capítulos que não estão planejados e muita coisa eu vou planejar no meio do caminho. Então é um pouco frustrante, ao mesmo tempo nervoso demais, mas eu tô conseguindo e até agora deu tudo certo. Vamos ver quantas palavras eu alcancei no folhetinho agora. 1.367. Eu escrevi um parágrafo de coisas que vão vir, né? De anotação. Mas é isso, né? Dá pra contar como se fosse. Olha, mas eu rendi bem, tá, gente? Eu rendi bem, porque eu não fiz muito sprint, não. Foi um de 90 minutos, agora à noite, que eu tinha escrito em meia hora, 360 palavras de dia, que foi o início do capítulo. Agora à noite, essas 1.000 e poucas palavras que eu escrevi, foi em 90 minutos. 90 minutos, mas eu acho que mais outras meia horinha. Então, deu 2 horas e pouquinho de escrita. 87.000 palavras e 801. Então é isso, eu conquistei mais uma meta
que foi a meta do dia. Eu acho que eu vou terminar por aqui, porque o capítulo me deu uma canseira pra começar, gente. Curiosidade do dia, eu usei um travessão hoje, que não é aquele travessão de diálogos, é aquele travessão de aposto, assim. Eu fiquei com muita, preconceito. Consegui introduzir esse novo personagem sem ser muito cansativo. Também não quero alongar demais esses capítulos dele, porque é um personagem é muito introspectivo, os capítulos dele. Então, ele faz muitas coisas sozinho, então não tem alguém ali pra estar trocando, sabe? É meio difícil, então eu tô tentando fazer o mais curto possível. Eu tô achando até, inclusive, que a gente tá muito perto do final desse capítulo já. Mas eu não sei, vamos ver se amanhã eu continuo ou eu vou pro 26. Eu tô muito ansiosa pra ir pro 26. Gente, eu não posso falar, né? Quer dizer, dá pra falar que o capítulo 26, ele é grandes acontecimentos pós os BOs do Midpoint. Então, tô muito ansiosa pra esse momento. Vai ser mudança de cenário. Eu adoro mudar cenário. Eu já falei pra vocês em algum momento que mudança de cenário é um sabor, um refresco. Que eu vou investigando com vocês lugar novo que até então não tinha, enfim. Gente, eu arrumei o finalzinho aqui. Tinha umas coisas pra ajeitar. E aí, tirei aquele comentário que tava e ajustei, incluí, né? Algumas coisas. Cara, não sei. É um personagem muito dúbio, gente. Ambíguo demais, assim. Vai dividir a opinião de vocês, assim como tá dividindo a minha nesse momento. Nesse momento, ele tá dividindo a minha opinião. Eu sei que ele vai fazer o que ele vai fazer, como ele vai fazer, mas o sentimento que pega é como ele vai estar durante tudo isso. Eu já não sei. Essa parte aí ele vai me contar no caminho. Cura, gente. Eu amo escrever. Eu amo. Melhor coisa da vida. Perfeição, melhor trabalho. Adoro. Sábado, hoje é dia... Nem sei onde tá meu celular. Dia 16 de agosto. São 4 horas da tarde. Desde 3 horas eu tô no PC pra começar o capítulo 26. As 1.400 palavras que eu escrevi ontem foram o capítulo 25 e eu tomei decisões em relação a ele ser mais curto. Também tomei decisões de talvez ele não entrar na parte 3. Sim, gente, que ódio. Parece que eu não quero começar a parte 3 de jeito nenhum, mas que nada. Conforme ele foi acontecendo, ele tinha muito cara ainda de parte 2. Então, talvez ele seja empurrado pra ser o último capítulo da parte 2 do livro. Mas isso não significa que eu ainda tô na metade, eu não tô postergando a metade, eu estou progredindo com o livro. Agora ele realmente não vai ultrapassar as 170 mil, eu acho que na verdade a minha meta é deixar o livro final bem menor, é 150, 160, que isso é possível, mas para um avião é difícil, né? Então, gente, essa sou eu, começando o capítulo 26. Eu tô muito feliz porque o capítulo 26, ele não retoma só a personagem do 24, como ele também é todo aquele novo cenário que eu já tinha falado. Então eu tô muito animada pra isso. Só que o capítulo 25 ficou ótimo. 1.400 palavras, eu consegui expandir o universo, como eu disse, acho que pra vocês ontem, não tenho certeza agora. Mas deu mais cara e mais corpo pra um personagem que até então eu não tinha escrito num POV. Então eu gostei do capítulo dele ter sido curto, até pra poder, quando o leitor tá lendo o livro ali, pelo menos nessa V1 eu consigo ver que ele não pegar um capítulo muito grande fora do POV que ele tava preso, tava imerso, sabe? Não tirar ele do livro, empurrar ele muito tempo pra fora do que ele queria tanto ver a continuação. Então, por isso que o capítulo ficou bem pequenininho. Acabei dividindo o que ia ser em 3.000 palavras em 2 capítulos de 1.500. E aí o próximo capítulo dele vai ser o 28 ou 29. Eu ainda tô decidindo isso, mais pra frente a gente decide. Umas coisas que eu tenho trabalhado um pouco na minha cabeça, principalmente hoje, que eu tô começando esse capítulo e enfrentando novos desafios agora, finalmente vivendo uma fase da vida na escrita que até então eu nunca tinha experimentado, que era essa coisa de seguir em frente, perpetuar a história, continuar trabalhando esse tema, é o fato de que, mesmo sendo uma escritora arquiteta, eu não tenho controle sobre tudo. E, principalmente, às vezes escrever é mais produtivo do que planejar. A gente fica muito preso ao planejamento, ao enredo, e tá certo. Pro meu livro, eu preciso ter essa noção e essa postura diante de um enredo tão complexo quanto esse. Mas, se eu só ficar presa no planejamento, a história não vai andar e eu não vou conseguir bater a meta de terminar até final de outubro, início de novembro, a V1. Então, eu tô me permitindo ceder mais ao que tá surgindo, às vezes. Eu acho que isso é bom, porque foi o que me trouxe até aqui, foi o que me fez terminar o 11 lá em fevereiro, fazer o 12, chegar ao capítulo 24 em abril, ali no final de abril, início de maio. Eu avancei muito entre março e abril e acredito muito nesse potencial de ir fazendo planejamentos, às vezes capítulo a capítulo, com o que você já tem agora. Porque a história é uma história. Antes de escrever um novo capítulo e depois daquele novo capítulo é uma outra história. Então, entender isso é importante até para uma fase de planejamento. Então, eu tava olhando aqui como que tem
tantos capítulos vazios, vagos na minha estrutura narrativa. Mas caramba, quantos capítulos novos surgiram pra gente estar agora no 26, sabe? Tecnicamente, esse capítulo 26, na escaleta original, gente, ele era o 19. Eu escrevi 6, 7 capítulos quase novos que eu não tinha nenhuma ideia de que ia acontecer. Então, ter essa percepção agora é super importante. Não só para eu entender que a história, ela é uma arte, então a literatura, ela é viva, ela não é passiva, ela vai existir reagindo à sua própria criação, mas principalmente para uma coisa, gente: entender que tá dando certo e que eu não tenho que me preocupar com o time que tá ganhando. Então, vamos seguir. Na verdade, mesmo eu tendo noção de como a história é, essa semana eu tive muitas ideias novas que vão me ajudar a prosseguir. Eu tô sentada agora, inclusive é uma dica para escritores que estão me assistindo. Mesmo que você saiba exatamente na cabeça o que você tem no capítulo, antes de escrever o capítulo, coloca num bloco de notas. Eu, no caso, coloco no Notion. Coloco no bloco de notas também. O que eu vou escrever nesse capítulo? Quais são as coisas que não podem ficar de fora? Tem alguma coisa no universo, um conflito foreshadowing, que é aquelas coisas que ficam ali nas entrelinhas que só depois de uma releitura as pessoas pegam, né? Mas você, autor, quer construir isso com intenção. Então, coloca isso, vomita tudo isso antes de escrever o capítulo. Porque aí vai surgir coisas legais até nesse momento. Nesse momento você vai ter ideias novas, coisas que de repente você tinha esquecido. Porque, gente, uma coisa que eu me peguei percebendo ao longo da V1, que a gente esquece as coisas. Por exemplo, é diferente pro leitor que ele vai sentar e vai ler o livro rápido, né? A maioria dos leitores lê o livro rápido. A gente não, a gente leva anos para construir. Então, eu não leio os capítulos iniciais, os detalhes da história há muito tempo. Então, a gente esquece das coisas que rolaram lá atrás e que precisam perpetuar, continuar impactando o enredo agora que você está escrevendo. Isso acontece muito nessa V1. Então, as minhas anotações, até no arquivo filhotinho, que tem todo o livro, tem várias anotações. Eu tô escrevendo o capítulo 25, aí eu falei, putz, isso aqui, eu lembro que tinha sido citado lá atrás, mas putz, tá muito fraco. Eu voltei nos capítulos anteriores e falei, inclui isso, trabalhar isso depois. Pra V2 ser divertida de fazer. Eu gosto de criar o melhor cenário possível. V1 pra mim é um parque de diversão, que eu tô criando os brinquedos que eu vou brincar na volta na V2. É meio que uma obra mesmo, um canteiro de obras pra gente se divertir na V2. Então eu tô muito ansiosa pra V2, porque é quando eu vou realmente ser intencional nas coisas. Eu vou conseguir incluir o que eu quero, tirar o que eu quero mais, pegar assim e olhar do avesso. Agora não tem como fazer isso. Então eu quero terminar logo essa cena, esse momento, pra poder ir logo pras partes mais, sabe, recompensadoras. Eu acho que a V2 é muito recompensador. Enfim, gente, é isso. Vou tomar meu cafezinho aqui. E oi, gente, hoje é domingo, são 19 horas da noite. Vou começar a escrita agora do dia. Hoje eu passei a tarde numa festa de uma bebê aqui dos meus amigos. Então aproveitei que eu tava arrumada, com a cara mais apresentável. Porque se não, gente, esse vlog vai ter só com aquela cara de acabada que vocês estão acostumados já. Mas é isso, é a realidade, né? Esse vlog é sobre realidades e fatos, né? Então, ontem eu escrevi, na verdade foi uma loucura, foi um surto completo. Ontem eu terminei o capítulo 25 e ele foi daquele tamanhozinho de 1.400 palavras e fui pro capítulo 26. Capítulo 26, ele é um capítulo que eu poderia fazer de muitas formas. Esse é o problema. Quando você planeja, você consegue fazer tudo de um jeito muito diferente, mesmo assim fazer aquilo que você quer. E eu tava pensando o melhor jeito de executar aquilo. E eu fiquei o dia inteiro sem saber começar, porque não sabia como executar uma ideia que já estava planejada, um capítulo que já estava planejado. Então pensem só como escritores que planejam nem sempre tem controle aí, que nem muita gente fala, que não é verdade. No fim, tudo é sobre intuição. Nesse primeiro rascunho do manuscrito, o vômito, é basicamente a intuição seguindo. É claro que a gente tem um norte, eu tinha um planejamento, mas eu não estava encontrando aquele fluxo de consciência e depois de martelar o dia inteiro no computador, eu desisti, peguei o celular e entrei no Notion. E aí, gente, eu simplesmente abri aqui a estrutura do livro, né? Ele fica estruturado por capítulos. Aqui tem a quantidade de palavras e o status, se ele já foi escrito, se ele ainda vai ser definido, sabe? Então tem isso. E se eu clicar aqui para abrir, capítulo 26. E aí, gente,
aqui é o capítulo. E eu falei, eu vou sentar e escrever aqui agora. E aí eu aproveitei que eu tava com essa alcinha aqui, eu botei o dedo aqui, minha filha, botei 2 dedos e fui, gente. E fiquei assim até 2h20 da manhã. Eu aprendi a escrever no celular. Eu acho que foi ótimo ter feito esse debut logo, porque eu vejo muitas entrevistas de autoras, muitas, principalmente gringas, falando muito sobre a escrita no telefone, como o fluxo de consciência funciona muito melhor. A Abby Jimenez é um dos grandes exemplos. Ela escreveu todos os livros dela no telefone e cada uma escreve de um jeito. Eu acho que tem meninas que teve autoras que devem escrever no Notas do iPhone, mas eu gosto de escrever no Notion porque ele já vai pra nuvem do Notion. Eu abro o Notion aqui e já pego porque ele já vai estar ali, mas eu também tenho colocado no Drive, eu copio e colo, jogo no Drive pra fazer a contagem das palavras, né? E assim, ontem, depois de uma dificuldade, o dia todo, batendo no teclado, eu simplesmente escrevi, ele tá com 1034 palavras. Venci ontem total o bloqueio, porque parecia um bloqueio criativo. Como é que eu tinha tudo ali e de repente eu não sabia mais como é que ia começar um capítulo. E eu simplesmente entendi. Quando eu deitei a cabeça, inclusive isso é cientificamente comprovado, aí abre, né, o parênteses da dica aqui, que agora você tá escrevendo, tem que anotar essa ideia, essa dica, inclusive. Essa é uma dica que eu aprendi lá em 2019 num vlog de escrita da Ione Simões, que é uma autora brasileira que eu amo. Eu acho que na época ela tava escrevendo Um Salto para o Amor, alguma coisa assim. Que ela se deitou na cama. Lembra até hoje, ela tava no computador e ela falou, eu vou deitar na cama porque eu tô muito bloqueada. E quando você deita, a posição de ficar sentado, né, na vertical aqui, a cabeça, o pescoço, o tronco, pressiona uma área que faz com que os seus pensamentos, a sua criatividade fique um pouco mais sufocada. Quando você deita na horizontal, essa área na horizontal, a gravidade ajuda, libera. Pelo menos foi isso que ela falou, tá, gente? Aí depois eu confirmei, é mais ou menos isso mesmo. E aí você fica com mais pensamentos, mais livres. É por isso que a gente tem muitas ideias quando deita a cabeça no travesseiro pra dormir e de repente várias ideias surgem. Quando a gente tá pensando no livro é por causa da posição também. E aí, gente, ter feito isso com o celular ali deitado, eu fiquei, acho que de 9h30 até 2h20. E aí foi muito rápido, assim, eu não senti, é claro, entre pausas pra hidratar, idas ao banheiro, todo mundo já tava indo dormir. E eu fiquei aqui prontinha, depois eu me preparei pra dormir, fiquei mais 40 minutos fazendo um sprint. Você não vê o tempo passar porque é o telefone, você tá acostumado. Eu também ia ficar muitas horas no telefone e eu não vi o tempo passar. E quando eu vi, eu simplesmente tinha escrito tudo isso. Então fica aí com vocês essa reflexão. Dicas, usem o Notion no telefone. É uma boa dica, porque aí você tem ele no desktop e as coisas ficam online, né, na sua conta. Depois você pode repassar para um Drive, para um iCloud, para o seu Word que você usa, como eu também. Até agora o capítulo 26, ele só tá no Notion. Eu não mexi, porque eu fiz ontem de madrugada e eu vou continuar da cama, eu não vou fazer em outra posição, porque eu gostei muito do jeito que eu fiz ontem. Terminei capítulo 26, e se eu terminei capítulo 26, significa que tem capítulo impresso. E se tem capítulo impresso, é dia de furar o bedelho e colocar de novo. O capítulo 26 foi um capítulo totalmente diferente do que eu imaginava que ia ser. Foi com certeza um dos capítulos em que isso mais aconteceu. Por mais que ele caminhou e tá chegando onde eu queria que ele chegasse, de todos os capítulos que eu já escrevi no livro até agora, ele me entregou um desenvolvimento completamente longe do que imaginava. Quando a gente chega no momento do romance, agora as coisas vão muito pelo que os personagens estão sentindo, às vezes naquele momento, e você tem que respeitar o que tá acontecendo ali. Senão as coisas não ficam críveis, não ficam intensas, né? E um dos sentimentos mais importantes pra mim é ser fiel ao universo
universo que eu construí, os personagens que eu construí, eu não tô acima da lei, né? Eu falo que se você é um deus dentro do seu livro, se você se sente uma deusa ou a juíza ali, mas você nunca vai estar acima da lei, né? Da lei da natureza, da lei dos romances, da lei das emoções, do psicológico. Eu falo acerca da ciência, da política, eu acho que tem coisas que você nunca vai estar acima. E a gente tem que respeitar isso, sabe? Então, de muitas formas, eu acabei percebendo ali no finalzinho do capítulo 26, do 25, e quando eu entrei pro 26, logo nas primeiras, acho que nas primeiras duas laudas aqui, essas duas laudazinhas foram aquelas que me deram uns tapas, assim, e eu falei, putz, a gente vai ter que ficar um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Eu tava com medo, porque o enredo, ele tá me puxando pra um evento, um acontecimento muito importante. Eu preciso chegar nele logo. Agora a gente já tá na parte 3 do livro, e a parte 3 do livro, ela precisa começar a correr. Só que, gente, ao mesmo tempo, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e se eu passar por cima do romance, não vai ficar do jeito que eu quero, porque no fim eu quero que o livro seja muito romântico. O livro é muito político, beleza? O livro tem muitos conflitos, fora do ambiente político também, questões de dramas familiares, mas sem o romance, esse livro não vai ter a mínima graça. Nem pra mim que tô escrevendo, nem pra vocês, acho que tá lendo, porque o Amor Proibido, ele sela toda a cereja do bolo, ele cria uma estrutura diferenciada pra esse livro. Então, pra mim, eu precisava focar, e aí quando eu vi o capítulo 26, era ali o momento certo pra esse romance se aprofundar. Eu falo que foi mais um capítulo de transição, mas foi ótimo também. Eu adorei ele ter sido esse tipo de capítulo. Capítulos de transição, normalmente, eles são capítulos que as coisas continuam acontecendo, né? As cenas continuam trazendo novas respostas pro leitor, só que agora num tom e numa narrativa mais romântica, né? Parece que o enredo maior, o conflito maior da história, ganha uma pausa para que conflitos internos ou menores ganham mais espaço, né? Venham à tona, finalmente, num capítulo. Passei 25 capítulos aí, gente, focando em treta, barraco, assassinato, morte, desespero, sequestro, desaparecimento. Se eu não focasse no romance agora, eu ia perder muito a mão. O livro é slow burning, mas isso não significa que não vai ter, né, um burnzinho. Então eu tinha que queimar aos poucos. E antes de queimar mais no capítulo 27, porque o 26 eu achei que ia ser o que tá no 26 e o que tá vindo no 27. Acabou que o 27 e o 28 vão acabar se tornando também aquilo que eu imaginei lá atrás no 26, e aí só no 29 que vai ser o 27 que eu tava imaginando, só no 29. Pra vocês verem, esse livro vai ficar com mais de 50 capítulos. Eu já sabia disso, mas agora eu tô apavorada, porque eu tenho que terminar a parte 3 estourando o capítulo 40, 41, senão fica 15 capítulos por parte. Tá, tudo bem, se for 15 por parte, equilibra. Mas enfim, eu tô deixando o livro falar por si. Hoje, de manhã, quando eu acordei, eu arrumei o capítulo 26, imprimi, arrumei no Word, porque ele tava todo no celular. Eu escrevi esse capítulo praticamente inteiro no telefone. E aí, agora o 27 vai vir, eu vou, acho que, fazer a mesma coisa. Só que, o que eu tô fazendo? Eu tô planejando o 27, com agora, eu tive uma ideia incrível hoje pra ele. Algumas coisas que vão se conectar, que aconteceram lá no 16 e 17, vão acabar se conectando agora. Eu falei pra vocês, eu tenho duas protagonistas que são amigas, e elas vão acabar se desencontrando. Então, até agora, ela não teve esse encontro. Então, eu tô preparando um terreno pra isso também, e trazendo, assim, uma sempre falando da outra, pra poder trazer esse terreno, preparar o terreno pra esse momento, que vai ser esse reencontro, que eu nem sei como vai ser, mas vai ser muito emocionante e muito tenso. Só que eu também quero dar um anticlímax, então não sei como é que vai ser. Mas enfim, gente, é isso. Eu adoro que vocês ficam assim, nossa, cara, você fala uns spoilers, né? Gente, dá pra entender? Porque pra mim é muito genérico, assim, falar duas amigas. E aí é isso, eu vou tentando dar o máximo de narrativa e base pra gente acompanhar essa jornada juntos, mas sem vocês saberem, entendeu? Eu tô tentando. Olá! Finalmente estou de volta! Não acredito! Tem muito tempo que eu não falo com vocês, eu acho. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 27 de agosto. Finalmente estou retornando. Eu tava dando uma olhada na pasta antes de gravar e o nosso último take foi 19 de agosto. Tem 8
dias que a gente não se fala, que absurdo. A verdade, gente, é que eu passei por uma mini crise. Capítulo 27 é um capítulo que eu tinha começado, lá no dia 19 eu tinha terminado o capítulo 26, estava super animada porque tinha conquistado muitos arcos de desenvolvimento, muitas coisas legais no capítulo 26. Até que chegou o capítulo 27 e ele me mostrou que as coisas nem sempre vão ser tão fáceis. Nunca é fácil, na verdade. Mas tem dias, gente, que são verdadeiros campos de batalha para conseguir escrever uma lenha. O capítulo 27 foi assim do início ao fim. Ontem, finalmente, no dia 26 de agosto, desde o dia 20 até o dia 26 de agosto, eu fiquei nele. E só um dia que eu não escrevi nada, que foi no último sábado. No fim, o capítulo ganhou uma carinha muito gostosa, só que como ele era um capítulo onde muitas das minhas pesquisas do desenvolvimento do meu livro, das nuances, conflitos políticos e outras temáticas também, complexidades que também se afastam da nossa realidade, então isso acaba condensando bastante o tanto de informação que eu preciso colocar no livro, principalmente quando se fala de conflitos externos, né? Os conflitos externos nos personagens, eles são aqueles que tá ligado a arcos maiores, né? Então, quando acontece alguma coisa de fora, um evento externo, uma decisão que o personagem toma e aí muda completamente o enredo dele, o caminho que ele vai seguir, esses são os conflitos maiores, eles realmente precisam ser pensados com muito mais antecipação, porque vai moldar pra onde ele vai, o que ele vai fazer, se ele vai morrer ou não, qual é o personagem que vai cruzar o seu caminho. E conflitos grandes, eles precisam ser vistos de antecedência por causa disso. Que arcos dramáticos, conflitos internos, drama de relações, românticas ou não, conflitos internos psicológicos, traumas do passado, a gente ainda consegue resolver e descobrir no meio do caminho. Os conflitos maiores e esses recursos grandes que a gente precisa usar nesses capítulos, não, a gente precisa fazer as coisas com mais intenção ainda, a gente precisa ter pelo menos uma luz maior sobre isso, sabe? É mais difícil de reescrevê-los, porque depois, se você mudar de ideia sobre um evento, sobre uma investigação, sobre um conflito político, cara, você pode mudar muito, vai precisar mudar muita coisa na sua história. Eu morro de medo, esse é meu maior medo, inclusive, no livro, é mudar alguma coisa muito drasticamente e eu acabar me embolando muito na reescrita. Esse é um dos meus maiores medos em relação a escrever livros na minha vida, assim, eu não quero ter muito retrabalho e eu prefiro 1000 vezes demorar pra escrever do que ter tanto retrabalho. Por isso que eu tenho pavor de escritores jardineiros e acho extremamente corajosos e muito ousados os autores que escrevem histórias sem ter nenhuma ideia do que pra onde vai e depois se rever numa reescrita. Eu acho muito... São pessoas que são capazes de se adaptar e eu acho isso incrível, mas eu tenho medo desse tipo de coisa. Eu não sou uma pessoa paisagista, eu achava que eu era arquiteta, falava muito isso aqui, ia ter em outros conteúdos, mas hoje tem um nome melhor pra isso, que são os escritores paisagistas. Escritores paisagistas, eles planejam, eles conseguem ver onde vão pisar, qual vai ser o tamanho da grama, quantidade de árvores que vai ter, mas não tem ideia de qual planta vai nascer às vezes no meio do caminho, qual o tamanho que ela vai ficar, se vai ter uma flor específica que vai nascer de uma cor diferente. Esse é o autor paisagista, o que é a maioria dos casos, né? Onde a pessoa sabe os enredos, as reviravoltas, as grandes viradas e às vezes até pequenas viradas, a gente consegue controlar isso, mas não tem ideia de como vai ser cada capítulo. E isso acontece bastante no meu livro, assim, no meu livro do capítulo 25 pra cá, eu tenho vivido grandes surpresas, né? O capítulo 26 aconteceu de um jeito que eu não esperava, o 27 aconteceu de um jeito que não esperava, e isso é bom porque significa que o livro ele é mais potente do que eu, ele está acima de mim, o que eu gosto muito também. Acho que até a lei que rege o universo da literatura e da escrita sempre vai colocar a arte acima de tudo, então, e a literatura se prova muito assim no seu processo de construção, sabe? Eu adoro isso, não importa o quanto você preveja o futuro dos personagens, o meio do caminho é sempre por conta deles, e eu amo isso, e tá sendo muito divertido. Eu vou ser sincero pra vocês, o capítulo foi tão difícil de escrever que quando eu terminei ontem eu não quis reler, eu não quero reler, eu acordei hoje e falei, eu não vou reler, eu vou imprimir e caguei. Eu fiz isso, eu abri mão e não quero mais olhar pra trás. Se precisar de fazer alguma coisa, eu vou deixar uma anotação na lateral. E tchau e benção. Fui. Agora a gente tá em contagem regressiva, senhor. E aí eu me comprometi a terminar até 31 de outubro. Pra novembro dar uma descansada, dezembro e janeiro reescrever. Por exemplo, eu sentei agora nos últimos 50 minutos pra olhar o capítulo 28 que eu vou começar. E é sempre assim, gente. Aí o que aconteceu? O capítulo 28, ele conflitou muito com o arco dramático e também conflitou com uma anotação que eu fiz ontem do capítulo 22. E eu falei, putz, até quando você for fazer uma anotação no passado, você tem que olhar pro futuro e ver se alguma coisa ali já tá fora do lugar, porque muda mesmo. Eu vi um vídeo
vídeo muito legal, né? Você trocando a imagem de lugar no Word. Aí tudo muda de lugar. É basicamente isso, construir uma dinâmica de livro. Você tem que ir aos poucos e tendo certeza de que tá tudo acontecendo no lugar certo. Mas no final é isso. Vamos seguir aqui? Eu tô desde o dia 20 de agosto aqui, ó. 20 de agosto aqui, ó. Escrevi no capítulo 27, começou com 194 palavras. E aí eu, no dia seguinte, na quinta, 1097. Aí na sexta, sábado eu não escrevi nada. E aí domingo eu terminei o capítulo 27 ontem, dia 26. E aí chegamos a... Foi isso tudo aqui de capítulo 27, gente. É muita coisa, porque pra eu terminar o livro até final de outubro é 3 dias. Tipo, é isso aqui, pra terminar cada capítulo, pra conseguir chegar a 31 de outubro. Foi isso tudo aqui que eu precisei. Eu tô morrendo de medo disso acontecer nos próximos capítulos. Não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Hoje eu começo o 28, aí eu tô sentada terminando de decidir como que o 28 vai ficar. E aí a partir daqui, tá vendo? Do 27 de agosto. E aí eu quero terminar até dia 29. E aí no dia 30 e 31 escrever o 29. E chegar a 100 mil palavras. Eu tô em 96.119 nesse momento, de 170 mil palavras. A meta é começar em setembro com 105 mil palavras. Acho que vai ser possível, tá, gente? Que aí, se eu escrever 35, eu chego a 140 em outubro, e aí eu escrevo mais 30 e eu termino o filhotinho. Uma das coisas que eu mais tenho feito nessa última semana é avançar nos capítulos. Também significa mudar o passado. Isso é uma coisa muito comum no Rascunho Zero. E eu tenho percebido isso mais agora, nos 50% a 60% do livro, como que o comprometimento com o tema força você a arrumar tudo o que já aconteceu até ali. E o capítulo 27 foram capítulos em que isso aconteceu muito, assim, por exemplo, eu vira e mexe voltava nas partes antigas do livro, como por exemplo aqui, e acabava achando capítulos onde eu tinha que colocar mudanças super importantes, porque realmente quando eu vim pra arrumar V2, isso precisa ser corrigido. E é basicamente isso. Então eu preciso voltar e ir comentando. Tem centenas de comentários já. E se o livro chegar realmente nas 170 mil palavras e eu precisar revisar o livro, eu percebi ali, agora uma informação importante, que é 1000 palavras a cada 2 horas. Eu consigo revisar 1000 palavras em 2 horas do livro. Sabe o que isso significa? Significa que ao final do livro, com as 170 mil palavras, eu precisaria, e são 340 horas. Então, significa que eu vou precisar de 340 horas para revisar o livro. Se eu trabalhar 5 horas por dia, embora eu acredite que vai ter mais horas em algum dia específico, você pega esse número e divide por 5. E aí você chega aos 68 dias. E é uma forma de respeitar bastante o meu processo e ir evoluindo ao longo dessa trajetória. Cara, eu acabei de viver a coisa mais louca da minha vida. Um dos muitos momentos, isso já aconteceu, onde eu tô comentando alguma coisa no arquivo e aí surge uma ideia. E se eu trabalhasse isso no próximo capítulo? Tipo, eu já tô pra entrar no 28, 27, tá pronto. E mesmo assim, eu tive uma ideia muito legal que pode ser melhor do que a que eu tinha. Cara, que loucura! As possibilidades são tantas. Eu posso simplesmente fazer 2 capítulos completamente diferentes, com os mesmos personagens e locais completamente diferentes do livro e trabalhar enredos diferentes. Aí eu tô vendo o que precisa ser priorizado. O antagonismo ou a melhor amiga dela. O que vocês acham? Nos próximos 45 minutos eu vou estudar isso. Hi, people! Terminei o capítulo 27 no dia e finalmente minha irmã imprimiu, que é ela que comanda a impressora aqui em casa. Finalmente veio aí, 4.901 palavras. Hoje eu tava... Na verdade, eu passei o dia hoje pesquisando coisas pro capítulo 28. E aí eu tava vendo um vídeo da Bianca Jung, a Baby Lendo, né? Que ela anunciou hoje, só o vídeo hoje, não sei se foi hoje.
depois que saiu o vídeo, mas eu vi hoje que ela terminou a V1 dela e foi incrível assistir esse vídeo, porque é literalmente uma pessoa falando coisas que estão aqui na minha cabeça, assim, sabe? Ela foi falando e ao mesmo tempo que ela foi falando durante o vídeo, parecia tanto um desabafo, assim, sabe? Ela foi soltando as coisas conforme vinham na cabeça. Eu adorei isso no vídeo. E ela fala exatamente esse sentimento que eu tô vivendo agora, que ela falou assim, eu terminei minha V1 e foi 68 mil palavras, mas também tá bom, porque vai aumentar pra V2 mesmo, os furos vão ser arrumados, vou colocar muita coisa. Na hora eu falei, putz, é isso. A gente não tem que pensar em tantos detalhes assim, que a verdade é que se você parar pra pensar, a V1 ela não tem nenhuma obrigação com absolutamente nada. E eu acho isso muito impressionante, o quanto a gente coloca o peso das coisas na V1, sabe? O rascunho zero, que deveria ser o nome, né? E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, com a minha cabecinha. Ela falando, assim, os pensamentos que eu tava pensando também ontem. Foi incrível, né? Como escritores a gente compartilha das mesmas coisas, embora nossos projetos e, né, ela tá escrevendo uma fantasia, enfim, super diferente, no fim é arte, né? No fim é tudo a mesma coisa. E ela falando que, é a V0. É isso, entendeu? Não tem que pensar muito. Tem só que fazer acontecer e existir. E agora sim que eu entendi onde eu estou. Aí agora sim eu vou começar a fazer as coisas do jeito que eu quero, que eu vou conseguir controlar a dinâmica. Foi tão bom ela falando isso. Eu falei, putz, é exatamente esse sentimento que eu tô pensando. E eu concordando assim, sim, 1000 vezes sim. E foi muito bom. Assistam esse vídeo. Eu amo os vlogs, os diários, né, de escrita da Bibi e como ela foi evoluindo em relação a isso. Esse tipo de conteúdo, assim, é muito gostoso de assistir. Eu boto sempre quando eu tô desanimada com alguma coisa em relação à escrita. Eu abro algum diáriozinho de escrita dela pra poder dar aquela vontade de novo de voltar a escrever. Aí hoje eu comecei o capítulo 28 com aquele sentimento de apavoração total. Não é que ele tá bloqueado, tá preso não, tá? Já são 1 da manhã, tá tarde pra caramba, já é dia 29 no calendário, mas hoje eu escrevi, porque ontem eu escrevi 194 palavras, eu não posso fingir isso, ignorar o fato de que eu escrevi 194 palavras, mas pelo menos foi o primeiro parágrafo, eu escrevi o primeiro parágrafo ontem. Mesmo com as 194 palavras, elas foram tão importantes porque a primeira frase, com o primeiro pensamento, o raciocínio da minha personagem, entrando num lugar que ela não... É um lugar desconhecido, assim. Mas, cara, depois, hoje, eu passei o dia planejando o capítulo, porque, assim, não é que eu planejei, eu sequenciei cenas, mas eu precisei estudar um pouquinho o cânone do universo aqui, né? Quando eu cheguei finalmente em conclusões, no que eu queria falar, no que eu queria pensar, aí sim eu comecei a desenvolver a cena das 194 palavras. Aí o capítulo tá 708 palavras. E eu comecei a escrever ele agora 10h30 da noite. 500 palavras eu escrevi. 500 palavras, Porque, gente, eu agora quero correr um pouquinho, tá? Eu vou correr um pouquinho com o livro, nesses 2 capítulos. Nesse capítulo, especificamente, é o que eu mais vou correr. E ele vai ficar grandinho, tá? Eu acho que ele vai ficar com umas 4.000 a 4.500, porque são 2 momentos. São umas 6, 7 cenas que vai acontecer. É claro que é um capítulo, gente, que pode depois ele ganhar uma outra cara completamente diferente. Ele pode ter um outro desenvolvimento também. Eu acho legal isso, que vocês têm que ter ciência disso, gente. Não fiquem com medo de escrever achando que, putz, mas não é isso que eu quero. Cara, você nem sabe o que você quer. Você vê, ninguém sabe o que quer no rascunho. Não é pra você querer algo. Você tem que soltar. Tu tem que vomitar a história. Nos próximos, na V2, você vai lá descobrir o que você quer. Aí tu vai deixar o capítulo com uma cara que tu quer, entendeu? Aí tu vai reescrever ele, se você quiser. Aí tu vai mudar tudo. Tu vai trocar a forma como o diálogo acontece. Ou, de repente, não vai ter diálogo, vai ser outra coisa. Agora tu tá brigando com o vazio. Pô, é falar com a parede branca. Não faz sentido. E o livro ficou 96 mil? Não é possível. Tô chegando a 97 mil palavras? Já? Isso aqui, cara. Isso aqui me pega muito. Caracteres com espaço, 572 mil. Sem espaço, se você tirar todos os espaços, as palavras ficarem grudadinhas uma do lado da outra, 476 mil. Eu estou beirando a 1 milhão de caracteres. O filhotinho tem notas de rodapé. Eu já aprendi a colocar
as notas de rodapé, não sabia. Mas eu amo o Word, eu não sei escrever em outro lugar, tá? Inclusive eu acho esquisito quem escreve no Google Docs. Porque eu não sei explicar, gente. O Word é muito melhor. Mas só descobrir o Word também pra entender. Eu entendo que o Google Docs, ele atende muito bem, mas tem coisa melhor, entendeu? Porque, gente, o que eu tava falando? Coloquei o rodapé, perguntando, na verdade, a opinião de vocês. Vocês se incomodam muito? Que, na verdade, gente, é porque tem uma coisa na fala dos personagens, tem um diálogo ali, e eles vão fazer uma referência que vocês lendo, só pelo lendo, não fica explícito. Mas por quê? Não tem outro jeito. Tem que contextualizar no rodapé. Senão não funciona, gente. Eu falo pra vocês que o meu livro não tem nada de fantasia, mas vocês vão se sentir dentro de um. Eu adoro isso nele. Só tem um rodapé até o momento, e esse rodapé tá no capítulo 17. Eu só não botei o rodapé no rodapé do arquivo. Eu botei num comentário. Que aí eu fiquei com muito medo em relação ao uso do rodapé, então eu deixei em comentário pra poder as meninas da agência, quando pegar o livro ano que vem, elas lerem ele. É um dialeto, sabe, ali, né, não tá no português essa situação, então a pessoa não vai entender no português, sabe? Então eu falei, é isso, vai ter que resolver no rodapé. Mas é isso, gente, ó. A língua do livro tem nuances. Ai, meu Deus, Karine, cala a boca. Ia gastar bastante tempo explorando no capítulo 28 o negócio, só que eu falei, putz, acho que não é o capítulo certo pra fazer isso. Vai ser no 3. Aí eu falei, não, vou passar tudo isso pro 3. Porque eu tô fazendo um negócio lá que não se faz em ato 3, sabe? Então eu falei, não, vai pro ato 2, vai pro ato 1. Ato 1 é apresentação de mundo. Eu tava fazendo uma apresentação de mundo lá, num lugar que não tava sendo pisado pela primeira vez. Falei, pô, tem que fazer isso aqui. Aí, óbvio, porque eu desenvolvi aquela parte hoje. Então eu meio que tava fazendo a apresentação de mundo ali. Mas não é aquele lugar que deve fazer. É no ato 1. Então eu voltei aqui no Filhotinho, peguei o arquivo e fiz algumas anotações agora sobre a questão das mudanças e de como, principalmente o capítulo 3, que é esse capítulo onde ela vai pela primeira vez e depois ela só retorna no capítulo 28. Olha quanto tempo de distância. Eu falei, não, vai ser lá no 3 em que isso vai entrar, é o momento certo, é o momento de desenvolvimento do mundo. O leitor tá com mais paciência pra conhecer tudo de uma primeira vez. Que eu tava fazendo no 28, as pessoas não querem mais saber disso no 28, as pessoas querem conflitar, brigar, tretar, descobrir antagonista, avançar rápido. Então, não, falei, não vou gastar meu tempo aqui. E aí é aquilo, né, gente? Por 28, o que eu botei aqui já, que tá virando cânone, né? Depois eu jogo lá no 3 e é isso, vamos seguir. Olá, hoje é dia 30 de agosto, na verdade finalzinho do dia eu cheguei a escrever ali um pedacinho do dia, escrevi 200 e poucas palavras, não foi muita coisa, mas foi só pra dar uma continuidade ali, dar uma empurradinha em alguns parágrafos, que não foi tanta coisa, mas enfim, e hoje meu objetivo é continuar, só que eu saí, hoje eu tinha a noite fora, e só cheguei agora às 11, então eu tô bem assim no retinho final do dia, mas como normalmente eu tô escrevendo ali depois das 10 indo até umas 2h30, 3 horas da manhã, normalmente é meu dia de escrita. Então eu vou tentar fazer uns sprints até umas 3 da manhã hoje, eu vou tentar ali. Por quê, gente? Hoje eu simplesmente cheguei com as 200 e poucas palavras que eu escrevi hoje, não foram tantas, como eu disse, às 98.561 palavras. Se vocês fizerem a conta, para chegar a 100 mil, eu preciso escrever mais 1.440 palavras. Isso dá 2 laudas. Não é tanta coisa. Eu acho que não. Então eu vou tentar chegar a 100 mil hoje, ainda no sábado. Então, eu não sei, eu vou só me desarrumar. Eu não consigo escrever arrumada. E pra me concentrar, tirar maquiagem, essas coisas. E aí a gente vê se a gente consegue. Tô muito animada pra esse momento. Seria incrível conseguir. Claro, não estou me cobrando a alcançar as 100 mil palavras hoje. Mas eu queria, sinceramente, fazer 1000zinho hoje, ó. Eu vou amar. Mesmo que fique faltando só 400 palavrinhas pra amanhã, é uma coisa que
Tô de boa, mas eu não tô pensando muito em números agora. Eu tô pensando que eu tô muito animada pra dar sequência à cena que eu tô escrevendo. É um momento muito intenso na história. Ai, eu simplesmente amo tudo que envolve escrever o ato 3 de 4. É sensacional. E agora, nossa personagem, ela tá se rasgando mais pro leitor. É quando o leitor, finalmente, ele vai conhecer mais a minha protagonista principal. Então, ela traz, assim, uma luz muito diferente pra história quando ela se abre. Então, tô muito animada pra esse momento. Só que é isso, eu tava calculando aqui e vamos torcer. Mas primeiro eu vou me desmontar, tirar a maquiagem, aí sim a gente começa. Acabou a música, o que significa que acabou o sprint. O áudio é de 60 minutos. Putz, eu tava numa cena super interessante ali. Gente, vocês viram? Caraca, que loucura, foi muito do nada. Eu sentei pra escrever e saiu, cara. Vamos ver quantas palavras eu escrevi, mas eu acho que eu escrevi bastante coisa. Eu escrevi mais do que eu tava imaginando. Eu vou tirar essa palavra aqui de baixo, que eu fiquei segurando, mas não tinha nada de interessante. E aqui as reticências que faltaram. Eu escrevi 870 palavras. Vou ligar a luz aqui, gente, rapidinho. Eu escrevi 870 palavras. Vocês sabem o que isso significa? Como que eu faço na contagem de palavras final? Eu dou Ctrl+T, ou seja, eu copio o capítulo novo inteiro, porque isso é o mais seguro a fazer. Eu não lembro se quando eu abri o capítulo e eu li alguma coisa e eu alterei alguma coisa lá em cima. Então eu sempre tenho que levar a versão mais recente do arquivo pro arquivo geral do filhotinho. Aí eu abro o arquivo do filhotinho, eu pego o capítulo 28 que tava aqui e eu apago. É muito fácil apagar, é só você minimizar o título e apagar o título e o arquivo inteiro entende que o capítulo tem que morrer. E aí você dá Ctrl V e o capítulo novo inteiro entra pro arquivo. Aí eu vou só esperar ele atualizar quantas palavras tem, porque antes, deixa eu abrir o contador de palavras aqui no Notion. O contador de palavras estava dizendo que nesse momento mais atual do livro, eu tava em 99.238. Não é possível uma coisa dessa. Não, não é possível isso. 100.110. Meu Deus, eu escrevi 100.000 palavras. Gente, que loucura. Que loucura. Foi muito rápido, foi muito assim, eu tô muito pronta pra terminar esse livro. Gente, é tão bom escrever, eu sou tão apaixonada por isso. Escrever todos os dias é... Ai, eu amo escrever. Às 19h18, né? Olha esse contador de palavras, tá muito bonito. Tipo, tá orgulho total da Mamis. Enfim, lembrando que eu acabei de começar a escrever, então tô muito feliz mesmo com esse sprint. E deu muito certo, bati 100.000 palavras. Olha como o progresso vai ficando, gente. Olha só como a gente começou o ano. Olha como ele vai aumentando. Ó, ele vai aumentando. Olha como a constância faz sentido. Eu não consegui bater a meta de amanhã chegar aos 105.000. Devia ter aumentado mais aqui nesses dias. Mas eu tô muito feliz, assim. Aqui eu vou até corrigir. Não, 102. Vai que eu escrevo umas 2.000 palavras. Não sei. De muita luta, muito choro. Gente, são 11h02. E depois de ter alcançado aí essas palavras e ter, enfim, finalmente avançado um pouquinho, eu agora vou escrever mais. Dessa vez vai ser um sprint mais intenso, de 80 minutos a 90 minutos. Vamos ver o que vai acontecer. O objetivo é escrever o máximo que conseguir e seja o que Deus quiser.
Cara, eu até hoje não falei isso. É uma puta de uma curiosidade, na verdade. Eu estou começando uma cena final. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade às vezes é começar. Então, quando eu tô muito travada, eu sigo a ideia que uma vez Gil Domingues me indicou, que é a seguinte: escrever em Comic Sans. Mas como eu não gosto de usar Comic Sans no Word, que eu escrevo no Berkeley, eu simplesmente abro um bloco de notas, assim, no turninho, e simplesmente começo a escrever aqui. Sim, gente, eu faço isso tanto, e eu nunca falo pra vocês, mas eu faço isso tanto. Talvez tenha alguns takes que vocês peguem em que isso acontece quando eu tô escrevendo num bloco de notas e não é no Word. Isso acontece às vezes, sim, também. Pra revisar, acontece. Às vezes eu copio o que tá aqui, jogo aqui, arrumo aqui e devolvo. Não sei porquê, mas eu faço assim. Mas, gente, ajuda tanto. O Comic Sans tem a magia da criatividade, entendeu? Ele ajuda, ele ativa a criatividade. Não sei explicar como ele faz isso. Não é legal pra ler, porque eu gosto de fonte serifada. Mas o Comic Sans tem um negócio, sabe, em relação a escrever. Enfim, dicas. Bem, gente, são 1h50 da manhã. Eu acabei agora de fazer um sprint. Esse sprint, ele rendeu muito. 2 laudas e meia. 1h51 da manhã, meu celular já tá no modo sono. Eu escrevi 1.320 palavras. Eu não sei explicar se esse é um sentimento que outros autores, outros escritores têm em relação à escrita, que é, quanto mais tempo você escreve, mais tempo você fica enfornado ali naquele universo, mais rápido a escrita acontece. Porque, gente, já é dia 1º, né? Mas eu tô considerando porque foi o que eu falei, as minhas madrugadas são do dia. Mas o que eu quero dizer com isso é que quanto mais eu escrevo, eu acho que mais visualmente o meu cenário fica melhor na minha mente. Por quê? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que, para poder escrever a cena, eu tenho que visualizar a cena. Eu tenho que ver o cenário, ver onde a minha personagem está posicionada. Eu preciso ver o que ela tá pensando, qual é a expressão dela, e aí começar a cena. E eu sei que isso é um pouco do fluxo criativo, que leva-se muito tempo para acontecer, mas chega a ser engraçado. Gente, é a primeira vez em agosto, no dia 31, eu tô escrevendo desde o dia 11, esse documentário, esse vídeo aqui tá enorme. Eu vivi cada dia e eu sei como que foi difícil, como que os primeiros dias foram travados, como que eu ficava batendo na tecla, sabe? Porque eu fiquei 3 meses longe da escrita. Eu nem lembro se na vez anterior, que eu tava escrevendo mais, se eu já tava com essa fluidez que eu tô agora. A sensação que eu tenho é que nem em abril, quando eu escrevi, vocês viram aí também o episódio anterior, quem não viu, né, gente, assista. Eu tinha escrito muito, só que eu ainda assim sinto que não é a fluidez que eu tô tendo agora. Eu sei que isso pode ser que não aconteça sempre de eu escrever tanto, porque tem capítulos que são mais difíceis, né? Tem capítulos que são mais fáceis. Eu sinto que esse talvez seja um capítulo onde eu tô me permitindo experimentar mais, mas me pega muito esse sentimento de que eu tô há tanto tempo atrás desse fluxo, essa é a palavra, fluxo, e tava tão difícil de eu conseguir, as palavras não vinham com tanta facilidade quanto estão vindo agora. Eu tava fazendo as contas aqui, né? Porque a gente vive de palavras, mas vive de contas também. Ao todo, até agora, hoje, eu escrevi 2.379 palavras e cheguei a 101.000 palavras. Aí, óbvio, como eu tô na cena final, eu tô assim, a parágrafos de 2, 3 parágrafos de terminar o capítulo. Eu quero terminar em agosto o capítulo 28, fechar o mês com chave de ouro e ir pra casa. Gente do céu. Encerramos o nosso mês de agosto. Eu ia gravar amanhã, mas eu resolvi fazer esse sacrifício, que não é um sacrifício. Mas são 3h49 da manhã agora. Já estamos em 1º de setembro, mas é isso, meu final de dia. Eu nem sei por onde começar a falar do que foi esse domingo, esse mês. Gente, foi muito difícil voltar. Foi muito difícil voltar no que eu vivi hoje. O fluxo que eu tive hoje foi um sonho de fluxo narrativo. Eu pensei que eu ia passar o ano inteiro até terminar o livro, se Deus quiser, até dia 31 de outubro. Agora eu acredito que é possível. Nesse instante eu acredito que é possível. Nunca achei que eu ia entrar nesse fluxo. Porque eu não entrei nesse fluxo, gente, esse ano. Terminar o livro, mas se vocês assistirem o episódio 1, o episódio 2, o esforço para sair em 1.000 palavras era muito bom. Eu bati uma meta incrível e eu ficava me pressionando, falando, poxa, porque eu acompanho outros vlogs de escrita. Eu assisto muitas autoras, gente, no TikTok, no Reels, no YouTube. Tem autoras que escrevem 5.000, 6.000 palavras num dia. E eu falava assim, quem sabe um dia vai ser possível. Até que passou
fevereiro, passou março, passou abril e agora em agosto eu falava, ah não, isso não é pra mim. Eu ainda não cheguei nas 5 mil palavras, 5 mil palavras, mas eu agora entendo que é possível, porque eu comecei a escrever hoje, gente, depois das 7. Se eu tivesse escrito nesse mesmo ritmo desde cedo, eu tinha feito o dobro do que eu fiz hoje. Venhamos e convenhamos. Então, eu acredito mais no meu potencial agora. Agora eu acredito, agora eu confio mais. Contando aqui que eu comecei o contador de palavras no dia 9 de agosto, eu comecei no sábado, dia 9 de agosto, 740 palavras, eu tava com 83 mil e pouco ali, quase 84. Foi difícil retornar, vocês viram as dificuldades. Foram poucos os dias que eu fiz 1000 palavras. Foi só na terça, dia 12, na sexta, dia 15, sábado, dia 16, aí depois eu fui fazer 1.700 na segunda, dia 18, quarta foram 194 palavras, aí depois só teve 1000 na quinta, dia 21, na segunda, dia 25, na quinta, dia 28, na sexta, dia 29 e hoje. Metade aí, mais ou menos, batendo 1000 palavras. Pra vocês verem como agosto ainda foi um mês que, mesmo sendo um mês difícil, um mês de retorno, eu consegui vencer em etapas. Pra setembro, eu não vou colocar muitas metas. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Eu tô indo dormir. Ai, minha perna. Eu não aguento mais hoje, gente. Chega de agosto. Chega. Beijo pra todo mundo. Então é isso, gente. Boa noite pra todo mundo. Tchau. A parte 3 do livro, ela começa no capítulo 26, nessa versão, e eu estou planejando ir até o capítulo 40. Você precisa pensar um pouquinho antes de sair escrevendo. E hoje é feriado, agora que eu me liguei. Deu 2.569 palavras. Vou continuar. Eu terminei! Foi o capítulo mais louco da vida que eu escrevi ontem à noite, ó. Se tem furador na tela, tem capítulo impresso. Comecei o capítulo 31 hoje. Eu não posso soltar a mão de nenhuma parte da minha vida, senão todo o resto vai caindo. 4h54, olha o horário que eu termino.